Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do professor Tarcísio. E nós estamos trabalhando aqui com uma disciplina com alguns aspectos filosóficos e epistemológicos, né, sobre sociedade, sobre educação, voltado para a licenciatura de Química, ou seja, aqueles profissionais que em breve, né, no futuro, vão atuar como educadores em Química, especialmente, né, no Fundamental, segunda parte do Fundamental 2 e no ensino médio. Mas é importante que eles tenham essa visão desses conhecimentos filosóficos para que adquiram essa capacidade de ter essa visão holística, essa visão crítica que nós trabalhamos na nossa aula de introdução. E eu comentei com vocês que para que você adquira essa capacidade filosófica, é importante você adquirir um treinamento, né? Existem ferramentas para isso. Existem pessoas que, devido ao ambiente onde ele é criado, a família, o ambiente cultural, ele já, de uma forma mais natural, vai desenvolvendo essa capacidade crítica. Porém, existe um ensino para isso, que a filosofia ela é para isso também. E um dos aspectos importantes dentro da filosofia, né, de dar essas ferramentas para você, é um pouco sobre história da filosofia. Porque a partir do momento que você conhece os sistemas filosóficos, fica mais fácil você compreender quando ele é apresentado um problema prático no seu dia a dia. Porque você pode começar a fazer comparações. Tá? Fazendo uma comparação aqui com um estudante de medicina, né? Ele vai aprendendo anatomia, ele vai aprendendo fisiologia, depois ele vai aprendendo aquelas doenças. E isso lhe dá, então, um arcabouço teórico para quando ele encontrar o caso prático, que ele tem que resolver um problema, que a pessoa está ali doente na frente dele, ele consegue unir e fazer essas comparações. Então, é a mesma coisa, você vai praticar, vai exercer a filosofia quando você encontra um problema prático na sua sala de aula, na educação, no sistema de educação do Estado, do município, da escola onde você está, da disciplina que você está utilizando, do livro didático que você está utilizando. E para isso, né, você consegue fazer essas comparações com sistemas educacionais e, no caso, com sistemas filosóficos. E hoje eu quero fazer um trabalho com vocês sobre um ramo da filosofia no mundo que não é muito tratado, né? Se você fizer uma busca, por exemplo, nos próprios cursos superiores de filosofia, você vai ver que essa escola filosófica ela é desprezada. E alguns livros, autores que têm uma tradição nos dois ramos, né? Se você pegar assim, o que nós mais temos na filosofia hoje, que é o pessoal ligado à Europa, pós-Idade Média, vamos trabalhar assim com a Idade Moderna e Contemporânea, eles vão ter uma linha mais materialista, né? Eles vão ter uma filosofia mais desligada da teologia e não vão dar muita atenção, né? Vamos considerar o que se desenvolveu de filosofia na Índia mais uma religiosidade do que uma filosofia. Se você pegar o pessoal que é da Idade Média, eles também não vão, né? O pessoal que tem essa tradição patrística, escolástica, eles não tinham contato com essa filosofia, né? Não eram povos que tinham muito contato. E aqueles que seguiram essa linha, né? Vamos pensar assim nos neotomistas, né? Que seriam os padres da igreja, principalmente da igreja católica na época mais moderna e contemporânea agora, vamos pensar assim no século XX, também não deram muita atenção. Por quê? Porque a filosofia indiana, em boa parte dela, é uma filosofia ateísta. E que prega essa questão do monismo, né? Ou seja, que o mundo faz parte desse Deus, desse ser absoluto, e que nós, né, as nossas almas, o Atman, que eles chamam, também faz parte desse absoluto. Então te coloca ali num nível de divindade. E isso vai contra os dogmas da igreja. Então também entre esses pensadores, na Idade Média até por uma distância geográfica e falta de contato, e aqueles pensadores, principalmente padres da igreja católica, né? Filósofos cristãos, filósofos católicos, já pegando ali século XIX e XX, também não vão dar muita importância para isso, porque entra em choque com a doutrina da igreja.
tá? Basicamente de choque com boa parte do cristianismo. Mas a filosofia indiana, ela tem muita coisa para ensinar, né? E tanto que nós temos um movimento agora, no século 20 e 21, de uma forte aproximação dessas escolas filosóficas. E essas pessoas não estão procurando a filosofia indiana por questões religiosas. Não é para substituir, por exemplo, o seu catolicismo ou alguém que é evangélico. É lógico que as igrejas evangélicas mais tradicionais tendem a ter um papel mais de recriminar os seus fiéis em relação ao pensamento indiano. A Igreja Católica, no atual momento que ela vive agora, é um momento assim de mais liberdade. Então, consequentemente, as pessoas conseguem conviver com essa questão da filosofia indiana e com as suas práticas religiosas e com seus dogmas dentro da fé católica. Então nós estamos vendo aí uma reaproximação, uma busca, né? Ou talvez o início de uma nova busca, né? E buscando soluções para problemas existenciais, essa questão do sofrimento, da busca da felicidade, se encontrar enquanto pessoa, descobrir um sentido para a sua vida. Então nós vemos todo um crescimento da busca pela filosofia indiana e desses conhecimentos que eles podem proporcionar. E a gente está vendo crescer, inclusive, de importância, os famosos gurus indianos. Como eles estão crescendo e estão disseminando o seu conhecimento em várias células, em várias unidades pelo mundo. Alguns desses, inclusive, tomaram para si como missão de vida disseminar esse conhecimento e essa filosofia de vida em outros países. Então nós temos muitos desses gurus que foram para os Estados Unidos, apostando nos Estados Unidos como um outro centro, né, de radiação. Então sai da Índia, implantam centros, fundações nos Estados Unidos e dali para disseminar. Mas também esses gurus estão indo para outros rincões, né? Estão tentando disseminar essa cultura filosófica em outros países. Por exemplo, a Índia tem ali sérios problemas territoriais, inclusive com a China, mas isso não impede de que esse movimento desses hindus e algumas dessas filosofias, dessas associações, dessas fundações, estejam também se instalando e criando adeptos na China. Aliás, o Partido Comunista Chinês já está iniciando um processo de perseguição a essas fundações, a esses movimentos, a esses adeptos e aos seus mestres que estão ali ensinando. Tá? Da mesma forma que perseguiram outras religiões, especialmente, né, no auge do momento ali da Revolução Cultural, agora também estão de olho, né, eles conseguiram colocar sob controle as religiões declaradas oficiais na China, que são permitidas, que são aceitas, e eles se utilizam dessa argumentação, o Partido Comunista Chinês, de que somente essas religiões que foram as declaradas oficiais é que podem então prestar culto e ter associações e reuniões, ou seja, ter a aprovação do governo chinês. Então ali também já se inicia um processo de disseminação e uma ação contrária do Partido Comunista Chinês para evitar isso. Por quê? Porque essas filosofias elas podem impactar a forma da pessoa ver o mundo e ver a sociedade chinesa e, consequentemente, criar chineses que serão mais críticos ao sistema comunista atual. Tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha então na Índia aqui, tá? Então vocês podem dar uma olhada no mapa agora e a gente tem que identificar primeiro, né, essa questão da China, aliás, da Índia, como o continente original, como começou. Então a Índia, se a gente pegar ela antes da colonização, ela seria toda essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, o Paquistão, fazendo fronteira com o Afeganistão e indo até Bangladesh aqui. Aqui é a região da Caxemira, tá? Ó, aqui as divisões com o Oriente. Então ela é considerada um país subcontinental, né, de grandes dimensões,
um país extremamente populoso, né, uma população muito grande, e o povo que deu origem a esse desenvolvimento, os primeiros sinais, né, de formação de povos sedentários que começaram a formar comunidades, é aqui nessa região. Ó. Vocês estão vendo que nós temos um vale fértil aqui, tá? No rio Hindu. Esse rio Hindu, nas suas margens, é que se desenvolveu então essa primeira civilização. Mas nós estamos falando aqui de pelo menos 3.500 anos antes de Cristo. Nessa região, tá, que hoje é o Paquistão, começa a se desenvolver então o que eles chamam de Vedas. Tá? Nós vamos voltar a falar sobre os Vedas. São os Vedas que são textos mais religiosos do que filosóficos, mas eles vão dar um embasamento para esse desenvolvimento do que nós temos hoje, tanto de religiões como de filosofia na Índia. Bom, fazia parte também da Índia, no período de colonização, essa região aqui, Bangladesh. E aqui nós temos o Sri Lanka. Bom, o que aconteceu? Em 1600 é criado, então, uma companhia inglesa. Nós estamos em período de colonização, né, 1600, e essa companhia ela foi criada para colonizar e conquistar o mercado, o comércio na Índia. E isso vai se fortalecer, né, vai se expandir principalmente no século XVIII, já em 1767 eles vão intensificar esse processo e com o passar do tempo a Inglaterra praticamente assume todo o controle e transforma a Índia, apesar de ser gigantesco, assume todo o controle sobre a Índia. É implantado aqui, inclusive, todo o sistema educacional, sistema comercial, de banco, né? Os indianos, né? Os hindus de famílias nobres, inclusive, estudavam na Inglaterra, depois voltavam para trabalhar aqui, ou trabalhavam em outras regiões, né? Outros países de colonização. Por exemplo, o famoso Gandhi, quando ele começa o movimento dele, que ele começa a se incomodar com essa situação, ele não estava na Índia, ele estava na África do Sul. Então ele era um desses indianos que estudou e foi trabalhar num desses outros países. E a maioria das grandes empresas que dominaram o mercado, o comércio, foram empresas inglesas, do Reino Unido. Aí o que vai acontecer? Né? Nós vamos ter aqui o movimento, em 1947 inicia esse movimento de libertação, um dos grandes ativistas inclusive foi Gandhi. Né? Em 1947, aliás, nós vamos ter a independência, né? Só que tinha acontecido um grande movimento migratório também dentro da Índia. Então aqui nós tínhamos aqueles que confessavam o hinduísmo, né? Pouco, tá, gente, de budismo, mas principalmente hinduísmo, e da religião muçulmana, porque muitos muçulmanos chegaram até a Índia. Então nós tínhamos aqui uma mistura dessas duas religiões. E não era uma convivência muito pacífica. Eles estavam unidos pela luta pela independência, porém, eles não tinham uma convivência pacífica. Na verdade, nós tínhamos vários problemas de violência entre os dois grupos religiosos. E a Inglaterra, quando ela resolve sair, ela estabelece ali uma condição em que fossem criados, então, territórios ou países específicos para os muçulmanos, aqueles que professavam, né, alguma religião, a religião islâmica. E o que foi feito, então? Para facilitar essa questão das migrações, essa região central, bem maior, evidentemente, porque a população hindu é muito maior, ficou sendo a Índia propriamente dita, e eles estabeleceram 2 territórios para a formação, então, do que seria os 2 países
o mesmo país islâmico, na verdade, estava se constituindo, que era o Paquistão. Então nós íamos ter o Paquistão do Ocidente e o Paquistão do Oriente. Tá? Essa região da Caxemira aqui, ela quis ficar independente. Então até hoje tem uma disputa aqui, inclusive, entre a Índia, tá? A China também tem uma disputa aqui territorial, e na década de 70 o Paquistão do Oriente e o Paquistão do Ocidente se separaram também, teve uma espécie de uma guerra civil aqui, meio estranho, porque é o mesmo país, mas em territórios separados, e aqui declarou a independência e formou então Bangladesh. E aqui ficou então o que nós conhecemos hoje modernamente por Índia. Tá? De destaque aqui nós temos Nova Delhi, que é a capital, Bombaim, aqui no litoral, que é a cidade mais populosa, centro comercial. E aqui nós temos o famoso rio Ganges, que é considerado um rio sagrado para eles. Então, voltando para essa região aqui do rio Hindu, aqui começa a se estabelecer, como eu falei para vocês, os povos sedentários. Então eles começam a estabelecer ali aldeias, essas aldeias vão evoluindo para cidades, né, para ambientes urbanos mais complexos. E nós tínhamos os líderes familiares que também eram líderes religiosos. E eles escreviam, na verdade não escreviam, né? Inicialmente eles faziam uma transmissão oral, né, de versos que eram criados, e esses versos eram utilizados em rituais e momentos religiosos daquele grupo, que são os Vedas. E depois houve uma recompilação desses Vedas, desses textos, e que se tornam então textos sagrados. E depois nós vamos ter inclusive uma polêmica, né, entre o brahmanismo que vai surgir aqui, ortodoxo, e o heterodoxo, que não vai considerar os textos védicos como textos sagrados. A posteriori, esses Vedas eles vão ser interpretados, né? Muito tempo depois, nós estamos falando aqui de centenas e centenas de anos, esses textos vão ser interpretados em várias escolas, né? Mas uma delas, que vai ficar assim, bem conhecido, são os Vedantas. Então os Vedantas vão traduzir isso, interpretar e fazer comentários sobre esses textos védicos. E é justamente nesses Vedantas que nós temos ali bastante pensamento filosófico, bastante pensamento metafísico, né? Os desafios que nós vemos na nossa filosofia ocidental, de tradição ocidental, também foram interpretados por eles, né? O sentido da vida, possibilidade de existir Deus ou não, né? Quando ele se fala desse absoluto, tanto para afirmar que existe esse absoluto, essa divindade, como também para negar. Tá? O destino das nossas almas, do nosso espírito, ou o destino do homem, se há alguma coisa após essa vida, que vai falar então dessa reencarnação, dessa vida para continuar passando por esse aprendizado que nós temos aqui nesse mundo. Quando você fala do processo de evolução, só para vocês se situarem um pouco, para entenderem, nós vamos ter então esse brahmanismo, tá? Esse brahmanismo. Dentro desse brahmanismo, nós vamos ter muitas ramificações, muitas ramificações. E entre elas, nós vamos ter os movimentos heterodoxos, que eles discordam dessa questão dos textos védicos serem textos sagrados, e dentro desse ramo heterodoxo vão surgir janaísmo e budismo. Então veja que, na verdade, o budismo, que é tão conhecido entre nós, ele foi uma espécie de reinterpretação ou de discordância do brahmanismo original. E depois nós vamos ter um resgate disso, que seria o movimento ortodoxo, que é resgatar aqueles ensinamentos primordiais do brahmanismo.
Dentro desse, como eu já falei, vai surgindo então os Vedantas. E o que os Vedantas ensinam? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos principais ensinamentos vedânticos. Bom, primeiro que Veda, ou essa expressão para eles, né, significa conhecimento. E a terminação anta significa fim. Então a finalidade dos Vedantas é propiciar conhecimento, como a finalidade da própria vida humana é buscar conhecimento. Esse conhecimento dos Vedas, quando você começa a estudar isso, né, você vai encontrar um sentido para a sua vida, você vai encontrar o caminho que vai inclusive te dar esse alívio desse sofrimento que nós vivemos aqui, quando você consegue entender esse conhecimento. Tá? Outra coisa é que você precisa entender que o ser humano ele busca algumas coisas nessa vida. Né? O que o ser humano sente? Ele tem desejos para isso. Ele busca segurança, ele busca prazer e ele busca a realização de virtude, ou realizar-se como virtuoso. Então, quando você busca essa segurança, né, nós estamos falando da segurança mais primitiva que existe, a segurança da sua vida, de você resguardar a sua vida, a segurança de alimentação, a segurança daqueles que estão mais próximos, né, filhos, família. Só que modernamente, nós podemos traduzir toda essa segurança de busca de alimento, de segurança em dinheiro, recursos financeiros. Quando o homem consegue satisfazer esse desejo dele se sentir ali seguro financeiramente, que ele consegue satisfazer o básico da sua vida, que é da segurança, aí ele começa a buscar, na verdade, mais dinheiro, porque ele começa a querer ter prazeres. Então ele começa, por exemplo, a investir em viagens, em roupas melhores, em alimentação mais saborosa, ou até mesmo em alimentações mais exóticas, satisfazer alguns desejos que para ele em determinado momento não tinham nenhum significado, a partir do momento que ele satisfez a segurança, passam a ter. Só que isso não tem fim. É isso que Vedanta tenta mostrar. Que não vai ter essa satisfação, você não vai encontrar um momento que você se sinta absolutamente seguro pela quantidade de dinheiro que você tem, e você também não vai se sentir absolutamente satisfeito, mesmo que você tenha dinheiro suficiente para buscar todos os prazeres que você consegue imaginar. Você consegue imaginar manda buscar. Aquilo te dá uma satisfação momentânea, pouco depois você vai estar frustrado também. E tem também a questão da virtude. Porque existem diversas formas para você buscar esse dinheiro, para te dar essa segurança e te dar esse prazer. O problema é que algumas dessas formas não são virtuosas. Então, como um terceiro preenchimento interno seu, era como eu vou buscar essa segurança e como eu vou buscar esse prazer. Que aí eu posso tentar obter isso de uma forma honesta, trabalhando, respeitando o direito dos outros, ou eu posso fazer isso de uma forma terrível, não respeitando norma nenhuma, retirando das pessoas os seus direitos, matando as pessoas para ter os seus bens. Então aí a busca da virtude, nesse sentido que eles interpretam aqui no Vedanta, é a forma de buscar a segurança e o prazer de uma forma correta, virtuosa, que você consegue olhar e falar assim, não, eu tenho um monte de coisa, mas eu consegui de uma forma correta. E o que eles vão perceber? Que tudo isso acaba te mantendo dentro desse vazio. E que esse não é o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento é quando você consegue encontrar esse ser humano completo mesmo, quando ele se identifica com aquilo que ele realmente é, quando ele se descobre. E dentro desse ensinamento, uma das coisas que tem que se combater é a dualidade, é a separação do eu do todo. E o todo aqui é o todo mesmo, tanto as outras pessoas como o próprio mundo físico, que você faz parte desse todo.
Quando você consegue romper essa dualidade, encontrar essa unicidade com o todo, tanto com as pessoas, como também com o próprio mundo, e que você fala, eu já sou tudo aquilo, então eu já tenho tudo aquilo, você começa a diminuir essa ansiedade, essa insegurança. Você não precisa mais ficar buscando as coisas para lhe preencher. Já começa a superar essa questão da segurança. Você já começa a superar também essa visão de que eu preciso buscar aquilo para ter prazer. Porque você vai se completar em descobrir quem você é. E, consequentemente, você já vai estar se sentindo virtuoso, porque você se encontrou no todo. Então é o princípio da unicidade ou na não dualidade que é ensinado pelo Vedanta. Tá? Então, para isso, né, o Vedanta ensina que você tem que aprender que, na verdade, você não quer aquela segurança. Né? Você só não quer sentir medo. Você não quer prazer, na verdade você só não quer ter sofrimento. E você não quer ser virtuoso, você só não quer ficar cometendo os pecados, você não quer cair nos pecados. Que é aquilo que te provoca insegurança. Então o que você quer, na verdade, é não sentir medo, é não sentir sofrimento, e você não quer cometer os pecados. Quando você supera tudo isso nessa visão unicista, você supera esse ego seu, você consegue tirar o seu ego e começar a participar de tudo isso, que você não precisa nada daquilo, então, consequentemente, vão cessar os seus medos. Você vai ver que essa vida aqui, esse sofrimento, ele é passageiro e que você faz parte do todo, e você vai deixar de cometer esses pecados, então você não precisa ficar correndo atrás dessa virtude. E, consequentemente, superado isso, né, você pode entrar, então, nisso que seria uma espécie de êxtase, né? De você entrar no Brahma, alcançar esse todo, começar a fazer parte desse todo. Tá bom? Bom, basicamente, tá, gente? O principal ramo da filosofia indiana são esses ensinamentos, tá? E que isso, evidentemente, olhando agora para a questão da educação, pode impactar e muito na forma com que nós vamos educar as pessoas. Por quê? Porque a visão capitalista e a própria visão cristã que nós temos hoje, né, é uma visão da meritocracia. É justamente a falta da visão unicista, né? É pregar justamente o dualismo, que é o individualismo. Eu sou eu tenho os meus direitos, o próprio constitucionalismo nosso é baseado na questão individual, que é os direitos individuais contra a maioria, tanto que a gente fala que o nosso sistema jurídico é um sistema jurídico contra-majoritário, ou seja, você tem o direito de uma pessoa, né, um direito constitucional, e tem que ser defendido, mesmo que seja frente a todos dentro de uma nação, em teoria seria isso. E essa questão da meritocracia, então eu estou disputando, eu sou merecedor disso. Então eu mereço porque eu fiz, eu conquistei. E esse estímulo é que move a máquina, inclusive, né? Toda essa máquina de ganho de dinheiro, de funcionamento, ela depende das pessoas individualmente disputarem vaga no vestibular, vaga no emprego, né? As melhores posições. E quando você encontra uma filosofia como essa, tá? Na verdade vem uma sensação de abandono, né? De abandono dessa vida. Inclusive tem muitas interpretações bem radicais na Índia, que é aquela vida ascética mesmo, aquela vida que eles abrem mão de tudo, que uma fase da vida do Buda, inclusive, ele faz isso. Se vocês olharem a história de Buda, ele vai ter um período ali de aproximadamente 5 anos que ele abandona todos os bens, ele abandona, né, inclusive fazem jejuns radicalíssimos, assim, né, ao extremo mesmo da resistência do corpo da pessoa. E esse sentimento de abandono, de
dá menos importância a essas questões materiais e de disputa que move a máquina, hoje a nossa máquina ocidental, pode provocar um choque. Né? Os próprios sistemas pedagógicos são preparados para isso. Então veja que a filosofia indiana, apesar de a gente ter pouco contato, pouco conhecimento, ela pode, né, colocar aqui uma dose diferente de como que nós vamos enxergar a nossa vida, a nossa profissão, os nossos estudos e os nossos valores. Tudo bem? Fica mais essa contribuição aí, espero que vocês tenham gostado e lembre-se, tá, pessoal, da licenciatura. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar no nosso grupo. Outras pessoas que têm acesso a esse vídeo, se puderem dar um like aí, ajuda a divulgar o canal e também podem conversar comigo através do meu e-mail que fica aí nos vídeos. Tá bom? Muito obrigado.